Eu vou começar removendo todinho o esmalte que estava velho nas unhas. E agora eu venho com o meu cortador de unhas. Eu uso esse daqui, ele é de corte reto. Eu procuro cortar bem retinho, porque assim eu não preciso lixar tanto a unha. E assim eu evito que faça aquele cortezinho da lixa em cima. Agora eu venho com a minha lixa e com bastante cuidado para não fazer aquele cortezinho em cima. Quando a gente lixa demais, a gente pode fazer aquele corte na parte de cima da unha. Então tem que tomar bastante cuidado. Por isso que eu procuro cortar já o mais certinho possível. Agora eu lixo todas as unhas. Eu vou usar esse produtinho, amolecedor de cutículas da Lorepé. E agora eu venho espatulando, eu afasto muito, o máximo que eu consigo, com cuidado. Nesse momento a gente pode colocar bastante leveza nas mãos, porque você pode machucar a unha da cliente. Eu gosto muito de afastar todas as unhas, para depois cutilar de uma vez. Mas para quem prefere empurrar uma unha e cutilar e depois ir para a próxima, não tem problema, pode fazer assim também. Agora eu vou usar essa lixinha bloco para tirar o restante de amareladinho que ficou na unha. E para nivelar também. Vou borrifar água para tirar esse pozinho que ficou e para dar uma hidratada na cutícula para eu começar o processo de cutilação. Quem aí estava com saudade de ouvir a minha voz nos vídeos? Eu sei que vocês estavam me pedindo bastante, então por isso nesse vídeo eu resolvi falar um pouco com vocês. Eu costumo muito começar do dedinho a cutilação, mas eu sempre digo que não existe uma regra. Para quem prefere começar do dedão, não tem problema, pode começar. O importante é fazer uma unha bem feita e com um acabamento perfeito. Sempre que há necessidade, eu afasto novamente com a espátula. Eu uso mais a pontinha do alicate nos dedos menores, mas quando eu falo a pontinha, eu não me refiro à ponta do alicate mesmo, eu me refiro à parte frontal do alicate. Se vocês forem demais com a ponta do alicate, pode furar a cliente ou até mesmo riscar, arranhar as unhas. Então tomem cuidado com isso. O acabamento na parte de dentro da cutícula é muito importante, pois é ele que vai deixar aquela esmaltação perfeita, com um contorno bem bonito, sabe? Da esmaltação. Então é bem importante que vocês tirem bastante o que tá por dentro, na parte de dentro da cutícula,
aquelas pelinhas que ficam bem grudadinhas na unha. Isso faz com que o palito deslize super bem e o contorno fique perfeito. Eu gosto muito de tirar a primeira cutícula inteirinha, mas nem toda cliente sai inteirinha. E depois eu venho fazendo o acabamento, tirando tudo que tá coladinho na unha. E durante o processo eu sempre vou borrifando água para minha cutícula não secar. Lembrando que meu curso online está na promoção, está por apenas R$ 89,00 e vai ficar durante essa pandemia. Assim que as coisas voltarem ao normal, o curso sai da promoção, então aproveitem. No meu curso online ele é bem completinho, tem aula de manicure, pedicure, decoração e muito mais. Esse vídeo ele tá bem completinho, eu mostrei assim todo o passo pra vocês, todo o passo a passo que eu costumo fazer no salão. Então tem bastante gente que me pede um curso completinho assim, um vídeo. E por isso eu resolvi deixar esse bem completinho. Aí pra não ficar muito longo, eu sempre faço de um pé só. Tem cliente que chega com a cutícula bem picadinha assim, bem repicada, e daí não dá pra tirar aquela cutícula contínua. Então não fiquem tristes, porque é o problema da cliente que ou ela cutucava ou alguém tirava de forma incorreta, mas com o tempo vocês conseguem arrumar essa cutícula e ela começa a sair certinha. E tem cliente que a cutícula não sai inteira mesmo. Ela tem a cutícula bem fininha e não sai inteira. Mas o importante é não deixar picadinho e fazer depois o acabamento para ficar aquela cutícula bem lisinha, com um contorno bem bonito. Essa cutícula é uma cutícula tradicional. É o que eu mais atendo aqui no salão. Tem algumas só que chegam aqui com a cutícula bem fininha e algumas chegam com a cutícula bem funda. E essa cutícula é a cutícula que eu costumo dizer assim que é tradicional, não tem nada demais. É importante tirar todas as marquinhas do alicate, porque depois, durante a semana, além de ficar feinho, pode levantar pelinhas. Agora no dedão eu tiro a primeira camada, que é a camada mais grossa, e depois eu venho tirando a parte de dentro, fazendo acabamento. Essa cliente, ela tem micose ali no cantinho, dá pra vocês verem, né, que tá mais branquinho. Eu já orientei ela que precisa cuidar, né, ir na dermatologista para fazer os cuidados certos. E daí, como eu uso todos os meus materiais, são descartáveis e os que não são esterilizados em autoclave, tudo certinho, eu não me preocupo com isso. Estou usando luva, estou usando máscara. E a única coisa que eu faço é pedir para elas trazerem o esmalte delas, ou eu uso um que tá no finalzinho e depois descarto. Algumas clientes, elas não avisam que tem micose, então muitas das vezes a gente já tá fazendo quando vê que tem micose, né?
Aí vocês podem usar o esmalte e deixar ele descansando por 10 dias. Vocês podem colocar uma etiquetinha para não se confundir, separar em um local que você não vai se confundir e deixa ele lá descansando por 10 dias. E aqui eu sigo com o processo de acabamento, vou tirando todas as marquinhas e tirando todas as cutículas que estão na parte interna da unha. Nos cantinhos eu uso bem o biquinho do alicate, tomo bastante cuidado para não tirar o bifinho. Às vezes com ele fechadinho eu empurro as pelinhas para cima para evitar tirar o bife. Agora eu dou mais uma afastadinha para terminar de levantar o que tá grudadinho na unha. E eu sempre vou borrifando água. Agora eu estou na parte do acabamento mesmo, eu vou tirando só o que tá me incomodando ali, o que eu vejo que ainda não tá perfeito. Tira essa parte de cima, tomem cuidado, não pode tirar demais, senão fica muito sensível. Agora eu pedi permissão para minha cliente para tirar esses pelinhos. Eu sempre pergunto se elas querem que tire. E a maioria quer, difícil alguém não querer, né? Até porque se eu for tirar foto, fica mais bonito na foto. Agora eu vou usar esse creminho hidratante para os pés. O bom dele é o aplicador, você não precisa colocar a mão no creme, você consegue aplicar e deixar ele bem limpinho. Aí eu faço uma pequena massagem e hidrato bem os pés. Depois eu borrifo o álcool 70 na unha para limpar bem ela para esmaltação. Aqui eu já terminei, cutilei e passei uma base. Agora eu vou começar com o Paraíso da Impala. Ele é um cintilante bem rosadinho, então quando vocês quiserem um branquinho rosadinho ou uma francesinha rosadinha, o cintilante tem que ser rosadinho. E eu costumo usar o Paraíso. Eu vou usar a primeira camada do Paraíso, mas às vezes eu coloco no meio também, faço sanduíche, sabe? Faço uma camada do branquinho, depois uma camada do rosinha e depois mais uma do branquinho. Ou às vezes eu faço desse jeito, passo o cintilante primeiro. Não existe regra, vocês podem fazer do jeito que preferirem. Passei a primeira camada, como eu estou fazendo apenas um pé, eu espero dar uma secadinha. E agora eu vou usar o Top Pop da Impala. Porque eu não vou usar não vou fazer uma francesinha tão branquinha. Eu vou fazer aquela... Tá no meio, sabe? Não tá muito transparente, mas também não tá tão branquinha. Ela fica meio rosinha. Então ela fica clarinha, fica bem delicada. Aí eu vou passar uma camada do Top Pop e depois eu venho fazendo o traço. A partir da segunda camada eu sempre palito. Na
segunda camada vocês vão palitar, mas só para tirar o excesso, para depois não ficar aquele esmalte empoçado ou grosso. Então é só para tirar o excesso, não precisa palitar muitas vezes. Já na terceira camada, né, que é a camada que a gente finaliza, aí tem que palitar até parar de escorrer. Quando eu vou palitar, eu já procuro tirar bem o excesso do esmalte dos cantos, porque assim fica mais fácil para eu limpar depois. Agora eu vou usar o pétala branca para fazer a pontinha, pode ser qualquer esmalte branco. Como vocês sabem, eu costumo adaptar o pincel, cortei, deixei ele bem fininho, assim evita sujeira, não suja demais os dedos, porque quando suja demais a gente se mata demais para limpar, então quanto menos sujeira, melhor. O segredo da francesinha é não pincelar, você tem que ir de um lado para o outro direto. Se precisar parar, você pode parar, mas nunca pincelem. Essa dica do pincel, meninas, é ótimo. Nossa, ajuda demais. E fica bem fininho no pé. Eu gosto de francesinha bem fininha no pé. Então dá pra fazer sem se matar, é muito bom. Francesinha é treino, então para quem não consegue fazer francesinha, não fique triste, treina que você vai conseguir. Quanto mais treinar, melhor você vai ficar. Quando eu comecei a profissão, eu não sabia fazer francesinha, aliás, eu demorei muito para aprender a fazer francesinha. Agora eu venho com mais uma camada do Top Pop. Eu vim aprender francesinha, acho que eu já tinha uns 3 anos de profissão. Eu não sabia que tinha que usar cintilante, eu não conseguia fazer o tracinho. Aí até que um dia minha cliente pediu e eu não sabia como fazer assim, ao certo, né? Aí eu falei, eu tenho que aprender esse negócio. Aí fui estudando, treinando e até que eu aprendi. E eu aprendi tudo sozinha, porque na minha época não tinha nada na internet. Tudo que tinha era muito básico. Agora na segunda camada tem que palitar bem. Então, ó, eu estava lá no outro dedo e eu vi que esse escorreu. Então eu voltei e palitei ele novamente. Aí depois eu continuo no próximo dedo. Na hora do contorno, o segredo é uma cutilagem muito bem feita e também um palitinho com a ponta bem redondinha. Se o palitinho não tiver com a ponta bem redondinha, a gente se mata demais e o contorno não fica bom. Eu costumo arrumar os meus palitos com uma lima, então eu deixo eles bem redondinho com a lima. Eu costumo deixar o dedão por último, porque às vezes acontece de estar esmaltando os dedinhos e bater no dedão e borrar. Então dá muito trabalho para arrumar de novo e se eu estiver atendendo eu vou me atrasar demais. Então eu costumo deixar ele por último.